Imaliko faliko, imaliko, imaliko. Não. Porque também assim, não foi um ato de bondade e efetiva evangelização da maioria, tá? Vamos pensar aí também, tem cristão bom, tem católico bom, que o princípio de Jesus Cristo é bom também, mas havia aquele negócio, você só pode ser colonizador se você se dispuser a cristianizar o outro, tá? Então estamos todos nós aqui reunidos. E na hora do medo, na hora da dor, na hora do desespero, assim como na hora da grande esperança, a quem que eu recorro? Assim como na hora da minha grande depressão e tal. A minha espiritualidade. Não é verdade? Por mais ateu que você seja, tem uma hora ali que a sua alma conversa. Com você mesmo, com alguém, com a terra, mas ela está conversando. Então está todo mundo ali, naquele momento, naquela espiritualidade. E aí, de repente, eles têm o direito de adentrar um templo ou de construir um templo onde uma prática, ela é católica, ela é cristã, ela foi modelada e ela tem limites, mas que também é um espaço que, por obrigação do português, porque eles tinham obrigação de batizar, eu não sei ainda de casar, que eu não achei nenhum livro de casamento, nem de preto, mas era obrigada a batizar, era obrigada a permitir participar da Semana Santa e era obrigada a participar da festa de Nossa Senhora do Rosário. Então os escravizados, eles só saíam efetivamente da mina por algum tempo na Semana Santa e na época da festa do Rosário, que era entre o Natal e o Ano Novo. As festas de Nossa Senhora do Rosário eram sempre no dia 1º de janeiro, quer dizer, ou ali próximos, porque eram nas oitavas da Páscoa. Então sempre no 1º de janeiro. Era quando eles podiam sair. Só que nenhuma autoridade branca queria ser aquela que dirimia conflitos do povo negro. E isso eu não estou falando de Brasil, não. Eu estou falando lá de Portugal, porque as primeiras irmandades de homens pretos não surgem aqui. Elas surgem em Portugal. Os dominicanos, bonzinhos, vão lá, são os grandes pregadores, né? Então, o fato de ser do Rosário tem a ver mesmo com esse poder dos dominicanos. E aí, esse povo, de repente, tem o direito de administrar e de construir o seu templo, porque inclusive os portugueses não querem gastar tempo brigando com eles, entendeu? E aí eu não vou entrar no mérito aqui, porque aí eu perco meus 15 minutos, mas eles conseguem criar uma série de caminhos para construir os seus templos, tá? Em Ouro Preto, o templo da Santa Efigênia é um templo magnífico, o templo do Meu Rosário, que é aquela igreja arredondada, é magnífica. O Rosário aqui de Mariana tem a Taíde Vieira Servos, que são os maiores artistas de Minas Gerais de Mariana naquele momento. Então eles conseguem, aí sabe assim, quem lida muito com os rosários já ouviu isso, o guia de turismo virar e falar assim, não, eles construíram isso aqui trabalhando de noite. Aí eu pergunto, né, qual o senhor de escravizado que virava e falava assim, de noite você pode vir lá na sua igreja? Não existia isso. E aí a gente começa a entender a força desse povo e o poder desse lugar chamado templo, quando você pensa que eles se reúnem, eles sentam, eles determinam o que vai ser feito, eles buscam os melhores artistas, artífices que tem na região para construir aquilo. E você só faz isso porque você entende de alguma maneira que aquilo é um espaço seu. Ainda que o rito, né, seja o rito da Igreja Católica, aquele espaço é seu. É seu. E aí nós temos o nosso povo negro, que naquela época vivia até hoje, vive entre a Capela Mor e o terreiro. Porque aí o que acontece? Então todos nós aqui. Então vamos supor que o Arlindo veio de um reino onde o grande orixá cultuado, por exemplo, é o Ogum, tá? Ela vem de um lugar onde era Oxum, porque na África não tinha essa mistura não.
Cada lugar era um lugar. Ainda nem tem, né? Não tem, Inclusive eles criticam os terreiros brasileiros exatamente porque tem tudo isso. Em outros lugares, porque aí também é o seguinte, né, nos entendimentos que a gente tem nessas conversas, o entendimento é que o céu está para baixo. O reino está na raiz. Então, quanto mais profunda a sua raiz, mais forte você é aqui. Então, o conceito de ancestralidade aqui, ele passa por isso. Você tem que ser uma grande árvore aqui, você tem que ser uma coisa firme aqui, para na hora que você morrer, você ser raiz, tá? E a sua raiz vai gerar novas raízes. Por isso que a gente fala que o futuro é ancestral, que a ancestralidade não está no velho, a ancestralidade está no novo. E aí o seguinte, você constrói o seu templo, e essa coisa do enterrar, ele é muito importante, porque nós temos a história da Calunga, que existe um lugar quente, acolhedor, que te guarda, e existe também esse lugar onde te planta. E aonde é esse lugar onde ele te planta? E aí é outra Calunga no nosso conceito, os cemitérios. E o nosso cemitério naquele momento é onde? É dentro da igreja, tá? Ele é dentro da igreja. E aí a gente tem 2 ritos que vão acontecer, na verdade, vários ritos que vão acontecer ao mesmo tempo. Porque eu, quando estou na minha expressão de espiritualidade, como nós estamos aqui, cada um quer cultuar o seu. Até porque não tem como, por exemplo, Solange, vamos cultuar hoje uma divindade indiana. Desconheço, gente. Sabe, vamos hoje cultuar. E aí, dentro dos terreiros, a gente tem ali um complexo de espiritualidades emanando. E aí, assim, aquela coisa que as pessoas falam que tem medo, né, do povo de Congado, parece assim, que o povo de Congado, que o povo de terreiro vai passar assim, a entidade vai pular em cima do outro. Não acontece, gente. Você se desenvolve espiritualmente e no seu desenvolvimento espiritual, você autoriza e você também recebe o direito. Não existe esse negócio de, eu tô passando aqui, tem um congado passando, o povo tá chamando ali uma entidade, ela vai vir me pegar. Se ela te pegar, tem uma história de ancestralidade ali. Não pega assim, não. Não tem, né? Então, tem uma ancestralidade, esta que é a verdade. Mas não pega assim. Não existe isso. Só que aí, ele queria que o dele fosse o mais forte, ela queria que o dela fosse, eu também queria que o meu fosse. E o único que nós não temos dentro do terreiro é Jesus Cristo. É a espiritualidade católica e cristã. Porque ninguém falava português, ninguém falava italiano, ninguém falava latim. Então ali eles não conhecem. E aí, a gente não tem, né? A gente levou um tempo para entender que tanto o candomblé quanto a umbanda no Brasil, ou os terreiros que tem os dois, eles nunca vão ser iguais, porque aqui no nosso terreiro o pau quebrou, a confusão deu, aí chegou uma hora que nós falamos assim, não, alguém tem que organizar essas coisas. Vamos deixar a Mo organizar aqui. Então, aí Mo vem, não, gente, na segunda-feira, então você e você cultuam o seu, na terça o outro e o outro, e assim por diante. Então, cada terreiro, na verdade, ele está surgindo ali. Né? É interessante aquela história do Zélio, né? Porque a gente não sabe dizer direito, mas talvez uma nova linha de falange tenha surgido com os caboclos aqui no Brasil. Não que não existissem linhas indígenas fora do Brasil, mas a caboclada indígena, ela entra junto com essa espiritualidade africana de um jeito muito forte. E aí para o norte, nordeste ela é muito maior. E aí a gente precisa mesmo de alguém para organizar. Que durante muito tempo se pensou somente em pais e mães de santos, e hoje nós sabemos que existem muitas espiritualidades e muitas formas de organização, muitos nomes de organização, muitos conceitos. E aí Ana chega lá e vira, nossa, sonhei com a Deus. Quando ela consegue conversar com o padre ali, também que era uma coisa. Mas eu sonhei com a deusa da minha terra, vamos supor, que é Iemanjá, ela veio linda, toda de azul e tal. E aí ele vira para ela e fala assim, parecida com essa aqui, menina, leva essa aqui, pode rezar para ela, que é essa aí que você tá falando. E ela ganha uma imagem Nossa Senhora da Conceição. Entenderam? Aí ele chega, não, mas Ogum é um guerreiro.
Ah, menina, olha aqui São Pedro, olha aqui, ó, esse moço aqui com essa chave, pode levar. E aí, a gente, porque quando se fala de sincretismo, existe esse preconceito ruim também de que os negros que se esconderam para fazer o que a Igreja Católica queria. E essa é uma grande mentira. Essa coisa toda surge ali dentro. E do mesmo jeito que a gente tem as manifestações dos orixás, que não conversam necessariamente, que precisam de oráculos, seja fácil, que seja alguma coisa, a gente também tem as muitas entidades, né? Os meninos de Angola, os herês, ou os pretos velhos, ou aí, né, os caboclos, tal, que também estão ali. Então, cada terreiro se organiza, ele se constitui daquele jeito. E ali, dentro daquele terreiro, tudo era permitido. E aí, qual que era o elemento mais importante, ordenador de tudo isso? Era o tambor, né? E o tambor é a batida do coração, o tambor é o ritmo. Como Amor disse, nada é parado, tudo está em movimento. Mas não é um movimento deslocado de qualquer jeito, solto. Ele é um movimento organizado, ele é organizado na circularidade, ele é organizado na roda, ele é organizado todo mundo junto. O povo da capoeira tem uma expressão muito bonita que eles falam que a capoeira é feita em roda para ninguém ficar na esquina. Porque quem está na esquina de duas uma, tá escutando? Ou quer ficar para fora, tá? Quem está na esquina ou quer ficar para fora, ou quer fazer alguma coisa com quem tem dentro. Então você está na esquina, entenderam? Então assim, independente da intenção dele, qual que é a nossa função? Colocar todo mundo na roda. E aí, quando chega naquele culto da Igreja Católica, aquele culto não lhes é completamente ruim, porque, gente, eles não estão ali carregando peso, eles não estão ali com a mão nos batedores, ainda que o padre esteja lá falando, aquelas lideranças deles estão surgindo ali. E é aí que a gente tem o surgimento dos reinados negros. No livro da minha Irmandade, o primeiro capítulo pode entrar nessa Irmandade qualquer um, branco, preto, sem problema. Porque, por exemplo, do norte do Brasil, era específico, alguns lugares era só Angola, outros lugares era só Mital. Em Ouro Preto, pelo menos, podia entrar qualquer um. Mas qual que é o segundo capítulo? E haverá nesta Irmandade um rei e uma rainha negros, de qualquer raça ou nação, e esses reis, eles vão ser a representatividade do nosso culto. E aí eles também começam a ser lideranças da comunidade. Há um tal ponto que a gente tem alguns editos do governo proibindo os reinados, mandando restringir os reinados, porque essas pessoas ali dos reinados, elas começam a se empoderar muito, entendeu? Então, assim, a gente fala, né, e aí falando de religiosidade, espiritualidade, como vocês podem ver, existe um poder político, porque há uma autoridade ali. Mas essa autoridade, ela não vem só desse poder político, ela vem principalmente do poder espiritual. Do poder que eu tenho de, com a minha divindade, trazer ela até os outros. Trazer ela até os outros caminhos. E aí, quando a gente fala de África, para o europeu, a descendência ela é masculina, ela é patriarcal. Para a África, a descendência é feminina. E hoje os estudos estão mostrando que quem passa, na verdade, né, digamos assim, as grandes características de qualquer pessoa é a mãe. E na África isso é feminino. Então você chega numa igreja onde você tem um elemento feminino muito grande ali dentro, você não consegue entender o padre, você não consegue entender a hóstia, ainda que momentos de espiritualidade, qualquer um consegue entender em qualquer religião que você está. Se você for assistir um culto em qualquer lugar, e aí seja ou não em uma matriz africana, você sabe entender qual que é aquele momento em que essa espiritualidade está vindo ali. E eles conseguiam entender esse momento, e esse momento estava junto com uma mulher que lhes dava a mão e lhes permitia estar ali, inclusive dentro e fora da igreja. Então,
ali os benzedores, os curandeiros, aqueles que têm realmente esse processo de lidar melhor com as entidades, de lidar melhor com os orixás, esse povo todo começa a ganhar força. E ele começa a ter liderança, ele começa a ser muito forte ali dentro. E por isso as irmandades do Rosário passam a ser muito fortes. Porque elas congregam a espiritualidade mariana de um jeito muito mais forte do que, digamos assim, a cristã. Ou, se bem que não dá para você falar de religiosidade mariana sem falar de religiosidade cristã. Mas essa força da mulher que congrega para um lugar que consegue me ajudar a lidar com aquele mundo que está lá no chão, que está difícil, que consegue lidar com a nossa resistência e que consegue abrir esses caminhos. E aí eles vão construindo esses espaços que são grandiosos para eles, para conviverem ali 2 ou 3 vezes no ano. Mas que lhes permite ter identidade, ter força, reconhecer o outro e que, de uma maneira geral, se a gente pensar espiritualmente, é o que lhes permite crescer, que lhes permite sobreviver. E aí essa espiritualidade, ela cresce muito dentro dos reinados e ela cresce depois dentro dos congados, porque os congados, eles começam como estes grupos que acompanhavam esses reis e essas rainhas. E como eu disse, eles são grupos demandeiros mesmo, brigam um com o outro e tal. E esses grupos demandeiros, eles também querem fortalecer os seus, a sua espiritualidade. A gente brinca que todo capitão de congado é um exibido, todo capitão de congado ele é metido, porque ele tem que ser o dono do seu grupo, ele tem que levar o seu, entendeu? E ele tem que levar a sua força. Então, é um misto deste poder temporal com um poder de espiritualidade, que muitas vezes se manifesta na capacidade que a pessoa tem de ir lá manipular as plantas e fazer a sua cura, né? Dona Diz, estou aqui com Dona Diz, ó. Dona Diz, os nossos terreiros, Dona Diz é lá de um distrito chamado Santo Antônio do Salto, os nossos terreiros não têm curas para muitas coisas? Tem. Não tem sabedoria de cura que vem dos antigos, dos avós, entenderam? E ali dentro era esse espaço de troca. Assim como os espaços de benzeções que caminham entre as da Igreja Católica e as benzeções que eles trouxeram de África e entre as benzeções que foram criadas ali, porque muitos ritos foram criados efetivamente no Brasil dentro dos terreiros, nas ações desses terreiros. E aí muitos desses ritos, eles conversam muito entre eles. E aí para encerrar, que eu acho que meu tempo já foi, né? Então, ninguém marrou não. Eu vou dar um exemplo aqui, vou aproveitar a presença do meu amigo Ayrton aqui, porque a gente tem um carinho muito grande pelo pai dele, e a gente brinca na nossa irmandade, pela da nossa irmandade, ele foi zelador da igreja há quantos anos? 12 anos. 12 anos. E a gente brinca, mas aí para vocês entenderem como que essa coisa transita entre o católico, entre essa religiosidade matriz africana, e em cada um deles, e como que as pessoas expressam isso sem saber. Por exemplo, na nossa irmandade a gente tem uma brincadeira que é séria, que a única pessoa que pode mexer no buraco de Nossa Senhora do Rosário é o pai dele. Todo ano ele vai. Não é? Uhum. E qual que é o compromisso dele? Ele assume esse compromisso. O buraco de Nossa Senhora do Rosário é o buraco que a gente abre para colocar o mastro de Nossa Senhora do Rosário. Tá? Então ele é a única pessoa que pode. Mas isso não está passando de geração em geração, não. Ei, Está sobrando para mim. Acabei, assim, você já entendeu, tá vendo que você já entendeu o que eu quis dizer? Tá vendo? Você já entendeu, porque eu já estive lá na sua casa, até falei com sua esposa, falei, que dia que você e Ailton vão entrar para a Irmandade? Eu já até sou da Irmandade lá, né? Então. Mas meu pai todo ano agora está me levando para ir lá. Então, pois é. E agora a menina está lá também, nós precisamos de ensinar para ela. Mas aí, olha, então assim, ele tem esse compromisso. E por que é só ele que pode? Porque a gente está abrindo o buraco do mastro é onde a gente finca um mastro. Esse mastro, ele é um pedaço de pau, ele é um tronco de madeira, que no nosso caso hoje, ele foi escolhido e foi preparado para isso. Os antigos plantavam a árvore para fazer um mastro, hoje a gente não tem essa condição.
Mas aquele que está lá, por exemplo, fomos nós que escolhemos. E qual que é a função desse mastro? Quando eu finco ele na terra, eu estou pedindo que as energias do céu desçam até a terra. Então ele tem que estar fincado na terra, e aí não dá para ficar trocando de buraco todo dia. E eu preciso de uma pessoa que tenha responsabilidade e compromisso, porque se a pessoa que for ali furar aquele mastro, se ela tiver de uma má vontade, ela vai estragar a minha festa. E aí os antigos também diziam, e os nossos capitães de congado, na hora que o mastro vai ser levantado, o capitão de congado, que é responsável por levantar o mastro, né, nós começamos aqui com uma música de levantar mastro, ele tem a obrigação de ir lá e conferir se não tem nada lá dentro. Que reza a lenda, né? Reza que, por exemplo, se você quiser destruir uma comunidade do rosário, por exemplo, você pega um rosário arrebentado, põe ele lá dentro e fica o mastro em cima. Então, o capitão de congado, ele tem que ir lá, ele tem que conferir se isso vai acontecer, se aquele mastro está naquelas condições. Então, por isso, a gente não escolhe qualquer pessoa. Ah, se o Deus Deste está velho. Não, não está velho não. Para fazer isso, não. Para isso, inclusive, ele está muito novo. Porque ele tem esse cuidado, esse carinho. Ele nunca teve esse senso. Ele nunca teve esse senso. Ele nunca teve esse senso. Mas ele sempre teve o senso da responsabilidade que é aquilo ali. Tanto que ele vai, ele faz o buraco normalmente um dia antes, normalmente um dia antes, mas ele vai lá depois que ele faz o buraco, ele coloca a pedra em cima, para ninguém poder abrir, para ninguém poder mexer. E aí, assim, ele não tem consciência dessa responsabilidade, mas toda aquela espiritualidade que está ali faz isso junto com ele. E aí, no mastro, quando eu coloco a bandeira do santo, né, no caso eu estou colocando a de Nossa Senhora do Rosário, eu estou dizendo que enquanto aquele mastro estiver levantado, as energias do céu estão vindo e que aquela intercessora que está ali, e aí vale, né, aí a gente já tem um pouco de religião, lógico, portuguesa, né, a gente tem a presença daquele santo como intercessor, pedindo a Deus ali o tempo todo para cada comunidade. E aí todas as vezes que todo mundo passa na porta, olha para o bandeira e fala, benção Nossa Senhora, louvado seja a bandeira de Nossa Senhora está ali, é mais gente emanando. Então, muito da preservação dessas festas tem a ver com isso. E aí, quando a gente ocidentaliza, a gente estraga muito dessas festas. Acho que eu já falei demais, acho que a gente pode... Sou daqui de Mariana, né? Essa licença, como você falou, ancestral é aquele que deixou raiz. Peço licença à Avó Maria, bordada por dicas já, né? Parteira aqui nessa cidade. E peço licença aos mais novos também, para poder falar. Vou falar da minha vida, porque não tenho estudos formalizados como vocês que estão aqui. Vou falar da minha vida, da religiosidade presente nessa vida, né? De uma marianense aqui. Então, começando, né, com Vó Maria. Ela nasceu em, não sei se vocês conhecem, Presidente Bernardes, chamado antes de Calambau, e muita gente conhece só como Calambau. E Andrei, eu conheço a pessoa, essa aqui eu consigo. É de lá, famosa, é de lá, né? é de então lá. você conhece, então você É de conhece lá. parte da história boa de lá. E a Vó Maria foi, né, nasceu em 1913, então no quentinho ali da dita abolição, né? Foi criada até os 7 anos com a família dela, quando o pai morreu soterrado numa mina, trabalhando numa mina. E foi criada e ajudou a criar também os filhos do padrinho. Então, quer dizer, foi criada com o padrinho, uma criança de 7 anos para ajudar a criar os filhos do padrinho, então vocês imaginam, né? Quando ela ainda estava lúcida, boa, na verdade ela morreu lúcida e boa. Eu perguntava para ela, vó, como é que você namorava? Como é que você conheceu o vovô? Ah, quem namorava era meu padrinho, porque ele vinha em casa só para conversar com o padrinho. Então, quando eu fui casar com 18 anos, a gente nem conversava.
E o vovô veio trabalhar aqui primeiro, assim que casaram. Ele veio trabalhar aqui na mina, no Monte Santana, e depois ela veio com 4 filhos já, trazida pelo bisavô e a bisavó, em 2 mulinhas, né? Uma com os filhos e outra com os bisavós mais as tralhas, né? E ela a pé, de Calambau até aqui, dormindo por aí afora, nessas fazendas, nos cursos por aí afora. E se instalou primeiro aqui onde a mãe dela já estava aqui na subida das Cabanas, e depois no Morro Santana, onde o vovô trabalhava. Aí tinha direito a um cachichó, como a Maria falava. E ali teve os outros filhos. E logo depois, quando a mina, não sei se esgotou o ouro, o que foi, que ele foi obrigado a sair para procurar novos lugares, ela também foi obrigada a sair de lá e contar com a boa vontade do povo marianense, né? Em ceder uma escada, uma cobertura, ou onde hoje é a delegacia, né, onde é o presídio, na verdade, ali tinha um rancho de tropeiros. Foi ali que ela viveu a maior parte do tempo, enquanto os meninos, minha mãe e meus tios eram pequenos, né? E onde fazia fartura, onde ela recebia muita gente também. E assim, e vó já desde Calambau, quando ela teve... A minha mãe foi a primeira, né, a mais velha. Então a sogra dela ajudou no parto. A partir dos outros, ela teve sozinha e com isso adquiriu essa habilidade do parto, né? O parto natural dessa escuta. Será que está bom? Será que não está? Quando eu era pequena, eu ficava muito curiosa e ela fechava as portas ao atender as grávidas. Ah, não está na hora não. Vamos fazer umas orações. A boca está pequena ainda, não está virado, está sentado. Eu não entendi nada disso. Mas até... eu tenho 61 anos, até 40 anos atrás, eu lembro de pessoas indo procurar minha avó para perguntar o que estava acontecendo, se estava seguro, se a gravidez estava segura. A última pessoa que ela atendeu foi em frente à minha casa, e era uma vida meio complicada. E aí meus tios proibiram de fazer esse atendimento. Uma que não existia mais parteira. Eu acho que minha avó foi a última das parteiras aqui. E com isso ela ganhava muitos afilhados, né? É assim, ajudava no parto e aí ajudava no batizado, no enxoval e naquela vida lá. E com isso ela foi muito querida e desenvolveu também habilidades do cuidado da pessoa, com os chás, com a reza, com os benzimentos, né, com os conselhos. E eu tive a felicidade de tê-la criando também os meus filhos, né? Porque eu estudei no ICHS e trabalhava também num distrito. Então era uma vida um pouco corrida. Minha mãe precisava trabalhar também. Então era basicamente a avó Maria durante o dia com meus meninos e minha mãe com eles à noite. E um pouco dessa religiosidade que eu gostaria de falar é esse, né? É essa no cuidado com a pessoa, no trato com as plantas, né? No observar as plantas que te fazem bem, no ambiente que te cerca, no conselho, no ouvir o outro, né? Porque às vezes a gente encontra com umas pessoas muito agitadas e que elas precisam só um ouvido, né? Não precisa mais nada, não precisa um remédio, não precisa nada, precisa de um ouvido, de um tempo seu. Então, essas coisinhas a gente vai levando para a vida. E dentro também da religiosidade, dentro da Igreja Católica, tive a oportunidade de fazer uma pequena formação a respeito dos chás, num tempo, há uns 20 anos atrás.
20, 25 anos atrás, um curso que se chamava Bioenergética, promovido até pela Diocese. Tinha um grupo aqui na chácara e na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, que estudava as plantas. E ali eu fui relembrando aquilo que minha avó sempre fez em casa, né? O uso das cinzas, o uso das folhas, o uso das raízes, das sementes, o cuidado, né? O respeito em usar as plantas, porque a diferença entre um remédio e um veneno está na quantidade, né? Na qualidade. Então você tem que observar muito. E isso eu lembrava de tudo que minha avó falava. E além do uso das plantas, né, esse respeito com não só pegar a planta e usar, eu pedi licença mesmo à natureza, né, tá lá conversando com as plantas, tá cuidando. As minhas ultimamente estão muito mal cuidadas. Eu peço desculpas a elas porque estão muito mal cuidadas. Um pelo tempo, o outro pela invasão desse caramujo aí na Mariana, que estão acabando com as minhas plantas lá. Mas é isso, é você ter uma sensibilidade muito grande, né? E se respeitar também, né? Porque às vezes você sente muitas pessoas falam alguma tristeza, algum incômodo, assim, você não sabe de onde vem. É parar e pensar e saber, né, que você é energia nesse mundo também, não é? E você capta muita energia de quem está à sua volta também. Então, o que está acontecendo comigo? Vamos parar para pensar o que aconteceu nesses últimos dias ou nas últimas horas que me fez ficar agitada. E aí prestar atenção nisso, né? E se banhar, ter o cuidado nos banhos, ter o cuidado nas orações, porque às vezes falta também uma oração. E minha vida tem sido essa. Dentro da Igreja Católica, quando pequena, uma paixão que eu tinha, eu sempre falo isso, mas eu vou falar de novo, todo mundo já sabe, mas eu vou falar de novo. Uma paixão que eu tinha pelas coroações da Nossa Senhora. E minha mãe sempre frequentou a Igreja da Sé. Lá no Barro Preto tinha, de vez em quando, uma missa com o cônego, o padre, eu esqueci o nome do padre. Depois que foi organizada a paróquia, antes de ser paróquia. E aqui eu ficava apaixonada com a coroação. E não entendia porque minha prima morava em Passagem, conseguia coroar Nossa Senhora todos os anos e eu nunca consegui coroar Nossa Senhora, apesar da minha mãe fazer parte da Legião de Maria, ser mariana, ter aquelas visitas todas, né, fazer as visitas, ter o nome escrito na Legião de Maria, né, ter aquele cuidado, sim, com as visitas, ter aqueles compromissos todos, eu não entendia. E só fui entender mais tarde, né, dentro da Pastoral Afro, né, de 2014 para cá. Aí a gente fica lembrando do que passou, do que não conseguiu fazer, e aí começa a prestar atenção nisso e a promover, né? Porque eu não consegui, vamos agora colocar as menininhas, né? Fazer na porta de casa, fazer na rua, fazer na igreja, trazer as menininhas e os menininhos também. Meu menino, eu consegui, ele pequeno ainda, ele perguntou por que eu não posso vestir de anjo. Eu falei, não, você pode vestir de anjo, sim. Por que eu não posso coroar? Eu falei, não, você pode, sim. E assim, né, é abrir esses caminhos, né, prestar atenção na vida que a gente teve, no que passou, e não deixar que as pessoas passem pelos mesmos sofrimentos que a gente, né? E estou aqui na Pastoral desde 2014, né? Sou hoje. Em 2014, nós, na Arquidiocese, a partir de um fórum social, aí foi levantado esse tema. Por que a gente trabalha tantos temas dentro da Igreja Católica e não trabalha o tema do negro? Porque lá em 88, quando a campanha da fraternidade tratava dessa questão,
Nós aqui em Mariana não tratamos, a Arquidiocese de Mariana não tratou. E aí a gente foi, né? A gente questiona isso e foi descobrir esse material, um material maravilhoso. E começamos, a partir de 2014, levar essa ideia, nós da Arquidiocese, levar essa ideia para todas as regiões da Arquidiocese e descobrir, né, com muita felicidade que em Ponte Nova existia um quilombo urbano que já tinha uma prática religiosa muito bonita. São as meninas lá do Gangazunga, o pessoal do Gangazunga, que nos ensinou muito e que a prática deles é maravilhosa, é de valorização de toda manifestação afro, né, católica dentro daquela cidade. E é isso que a gente faz, né? Tentar catalogar os congados, tentar catalogar os terreiros, fazer uma listagem daqueles padres e seminaristas que são negros, mas que se sentem negros, mas porque muitas, né, ser negro, tornar-se negro é uma caminhada árdua, né? Nem todo mundo quer ser negro ou quer tornar-se negro. Tornar-se é se enxergar, se assumir negro, né? Então, nem todos, apesar de termos uma média de uns 30 pessoas, acho que ao fazer essa inscrição, acho que menos da metade se assumiu. Nem 5. Nem 5? Dos 5 que se inscreveram, 3 não era rede. É, mas é isso, né? Porque aí eu falo como professora, né? O que é nos ensinado desde a universidade é a história do negro a partir da escravidão, né? Eu formei em 97, então eu não peguei essa lei. Eu ainda tinha história de África, lá era história de Egito. Egito e escravidão. E ponto e basta, né? E a gente tem que cavar, né? A gente está cavando aí esse espaço ainda, né? Então quem quer ser escravo, se é a história que a gente sabe, se é o que passa no presente, é só de tristeza, de sofrimento. Ninguém quer ser, né? Eu tive muita sorte, voltando de novo para a Avó Maria, dela ter vindo de uma vida difícil, muito difícil, mas ela falava muito, olha, preto tem que andar de cabeça erguida, não vai abaixar não, porque quem abaixa mostra as calças, assim, reeditado, né, melhor dito, mostra as calças. E aí, anda de cabeça erguida, mas tenha certeza do que está fazendo para não fazer coisa ruim e ter orgulho daquilo de ruim, né? Ter orgulho daquilo de bom que você faz, do correto, do bem feito. E pela vida dela, ela era um exemplo assim de fé e ação, né? Não é só de oração somente, não, é de oração e ação, porque ela estava sempre, assim, no serviço do outro. Esse acolhimento ao outro dava-se desde quando ela morava aqui no Santana, não, onde é a delegacia, onde é o... Onde é a pousada, onde é a pousada. Não, a pousada era outra. Era rancho também, era rancho também. Então, mas era casa Tanto de uma que... família mais abastada. Ela morava junto com os... Pois é, mas era tudo. Onde os cavalos ficavam, A pousada Congimina. É. O seu Nico chamava Dona Maria do Rancho, ele contava história. Maria do Rancho. Maria do Rancho. Maria do Rancho. Lá, os meus tios, com 13, 14 anos, já começavam a trabalhar no açougue, né? E aí, na casa dela, nunca faltou um caldo de ossos, essas carnes mais que não eram vendidas, né? Que hoje a gente compra, né? Então, nunca faltou. E aí, a vizinhança toda, você fala do Nico,
essa vizinhança toda, à noite, ia lá para casa. Lá para casa, eu digo, eu não era nascida, mas para casa da minha avó, para tomar o caldo de carne. Entendeu? Então, do nada que ela tinha, né? Ela ainda conseguia dividir com todo mundo. Mas que era tava igual ao redor. Ritota. Igual Ritota. Exato. Igual Exato. Ritota. socatinho. Socatinha. Era catinha. Socatinha era na ponta, vamos falar assim, daquela loja. Era a casa. Agora, o resto pra cá era o rancho. E era tudo socatinho? Sim, sim, até na beirada do rio. Até na beirada do rio. Começava aqui, ó, na casa da Dona Ritinha. Isso, Dona Ritinha fazia essa volta toda até chegar no rio. Nossa, socatinho tinha Exato. terra. Tinha terra. O que é isso? Exato. Aí E você aí- fala, só um parênteses, você fala assim, que não vestia de. Não coroava. Não coroava, né? É. Por quê? Foi passado pra gente, quando era criança, que no céu, Essa história é no céu não tinha anjo Anjo preto. Então, a gente não podia vestir de anjo. A gente, um dia eu falei isso lá, quando eu fiz teologia lá na extensão. Falei, padre, deixa eu falar uma coisa com o senhor. A gente não podia vestir de anjo, porque passava para a mãe da gente, falava assim, olha, no céu não tem anjo preto. Então, Quem subiu lá para ver? não, pois é, mas a discriminação era tanta, que já falava que no céu não tinha anjo preto. Então, a mãe da gente não podia fazer um anjo pra gente. Aí, o que acontecia? A gente ia na procissão, a gente fez primeira comunhão. O vestido da primeira comunhão era branco. Então, os anjos na frente, as virgens atrás. Aí eu falei com o padre, falar um negócio com o senhor. Virgem não tinha valor nenhum. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque o cartucho do anjo era deste tamanho. De amêndoa. A da virgem era metade. Então, a gente ia na intenção de ganhar o cartucho. Mas era metade do anjo. Falei, anjo nunca. Falei, virgem nunca teve valor. Aí todo mundo caiu na risada. Falei, era metade do cartucho, porque até no cartucho tinha discriminação. Aí não vestia de anjo não, minha filha. Nem coroava, era só os... Mesmo na minha época, que era um pouco mais, era a época de Oscar, eu era coroinha de São Francisco, mas coroinha preto não vinha para sé, não. Ai, tá Era a vendo? época de Oscar. Isso foi recente. recente, não, 100 anos. Não, não, Recente, 40 anos. A gente foi coroinha junto. Eu fui coroinha também. Há 40 anos atrás eu era coroinha. Gente, eu que sou coroa. Responsabilidade de falar depois dessas potências, dessas histórias, não é? Potentes de vida, de afeto, de sabedoria. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando tanto, né? E peço licença também, né? À nossa ancestralidade, aos orixás, ao Ogum, a Exu, que abrem nossos caminhos, né? E eu sou Arlindo Diório, marianense, e eu acho que eu vou contar um pouco da minha história, mas eu acho que junto disso falar de trajetória, de religiosidade e espiritualidade, né? Como eu cheguei nessa condição de hoje, né, de uma pessoa do candomblé, né, de um religioso do candomblé. E eu acho que pegar, assim, pensar muito do que vocês falaram, porque é tanta coisa, desde Calunga, né? Desde esse círculo da vida, né? Desde essas origens, né? De tantos que fizeram para a gente poder estar aqui hoje, né?
E então é muita riqueza, muita diversidade, e eu acho que a vida da gente é isso também, né? É essa construção assim de passo a passo, de ser coroinha, né? Eu também fui, assim, eu encerrei a minha trajetória de coroinha. Eu não me lembro desse evento, dessa situação, mas na Capela de Santana, brincando de pique no intervalo, assim, de uma cerimônia, eu caí dentro de um túmulo. Eu fiquei traumatizado com aquilo, gente. Assim, eu não voltei. Com 12 anos de idade, brincando, andando de costas, pumba, caí. Mas, assim, nessa caminhada, né, da religião, da espiritualidade, eu, desde muito cedo, assim, eu tive essa educação católica, né? Inclusive, assim, uma tradição muito gostosa de ir com pai e irmãos para a missa das 10 de domingo da Sé, depois subia para o jardim. Isso até meus 13 anos de idade. Por influência de duas tias kardecistas, que são até hoje, de Ponte Nova, eu tive uma experiência muito boa também, bonita, assim, aprendi muito no kardecismo. E até aqui em Mariana cheguei a frequentar ali a Monsenhor Horta, né? Foi. Na estação. Lá embaixo também. Lá na colina, Sim. Não lembro o nome da casa. E quando eu estava em Ponte Nova, que é a família da minha mãe de lá, e essas tias até hoje são kardecistas, uma delas dirige um centro kardecista. Então eu tive essa influência delas e eu sempre fui muito curioso desde adolescente também com questões religiosas. Tive experiências, leituras e informalmente também, mas vivi experiências fortes, bacanas, interessantes. Uma época assim de meio adolescência, aquela fase, a moda Wicca, sabe, de fazer até ritual, com panela, meia-noite, com fogueira. É bonita, tem muita coisa bonita e séria também, né, dos Wiccas. E tive experiência xamânica e me encontrei por muito tempo, né, eu não vou entrar direto no candomblé e na umbanda, no budismo. Eu fui praticante budista, inclusive eu não sei se vocês sabem, o templo que voltou a ser mosteiro, né? Zen budista em Ouro Preto, tem uma história com ancestralidade negra e com os pretos velhos especificamente. Inclusive o surgimento daquilo ali é de uma conexão do monge Tokuda com pretos velhos através de sonho que ele teve. Ele consegue a doação daquelas terras. Ali existe um Buda negro, vocês já viram lá? Maravilhoso, sim, né? E tem uma história, um sentido dele estar situado em cima daquela mina. Eu arrepio de falar disso todo. Que há uma conexão dele com essas pessoas negras escravizadas que foram trabalhadoras ali daquelas minas. Né? A gente falou, né, sobre a sensação de entrar em Minas, muita gente não se sente bem, né? Então, assim, de toda essa força que a nossa região ainda tem, de muito que ainda tem aqui para se fazer, para se desenvolver, para se conhecer, né? Aliás, a gente, né? Autoconhecimento, conhecimento coletivo, desenvolvimento, né, coletivo, quando o amor, né, proporciona isso aqui para a gente, né, da gente, quem sabe, tá abrindo uma porta, né, e hoje somos nós, num próximo encontro, quem sabe duplicamos aqui a quantidade de pessoas vindo compartilhar, trazer saberes, né, aprender e ensinar junto com a gente. Enfim, mas estou ainda no mosteiro
Então o mosteiro surge com essa conexão com a África, com ancestralidade, com negros escravizados, né, trazidos para cá. E à época eu conheci muito por acaso. Já tinha uma experiência de festa de Cosme e Damião, né, aqui no terreiro da Dona Diva, na Venceslau Braz. Que eu morei, né, vivi na Venceslau Braz a maior parte da minha vida. Nas mangueiras. Isso, O Marcelo, neto dela, né, conduz a casa até hoje. Foi passando para a Dona Marta, filha dela, né? A Dona Marta hoje não conduz a casa, é um filho que conduz. Enfim, mas a minha experiência de terreiro e de umbanda era só, né, com essa experiência de festa de Cosme e Damião. Né? A rua ia comer doce, ganhar bala, né? E a minha experiência que me levou para dentro de terreiro foi uma experiência de ir como convidado. Eu era zen budista, praticante há 7 anos, inclusive caminhava para um processo de até dar um passo assim, de responsabilidade dentro do zen budismo e dentro do mosteiro. Vou para um terreiro, para uma festa de umbanda, de um toque, uma cerimônia de Exu, Pombogira. Aí, desse primeiro contato, eu nunca mais saí do terreiro. Né? E continuei frequentando o mosteiro, mas vem um sentimento, uma conexão, uma força, assim, que me chamando para dentro do terreiro, e tudo muito tranquilo, muito natural. E assim, a pessoa que mais me incentivou foi a monja Maria Ângela, à época, né? E que conduzia, era templo à época, o templo Zen Pico de Raias. Ela falou: Arlindo, vai viver a experiência, é um chamado. Ela tinha uma simpatia também imensa assim, pela Umbanda. Ela não conhecia candomblé, as orixás, mas ela já teve vivências em terreiro também, em sessões de espíritos, né, de Umbanda. Então, a partir daí, eu começo a minha trajetória dentro, né, um terreiro de candomblé, que também pratica a Umbanda. E é até interessante falar isso e falar de diferenças, né? Eu acho que dentro de uma história pode trazer uns conceitos, né? Eu acho que a coisa pode fluir assim. Então, nessa casa em João Monlevade, uma casa... Jaqueline foi lá, né? Casa linda. Tem festa de Exu lá sábado. Mesmo? Eu acho que eu não vou poder ir. Lá eu me iniciei no candomblé. Né? Eu me iniciei no orixá Oxum, né? Minha mãe, meu ori, aqui eu carrego um fio dela, um âmbar. O meu pai é Oxóssi, né? O processo de iniciação em orixá, né? No nosso candomblé, né? Em Brasil, o candomblé a gente tem aqui, né? Em África tem culto aos orixás. A Solange falou um pouco, né, dessa diferença. Esse candomblé que a gente conhece é nosso. Não é nem o candomblé de Cuba, Bolívia, o pouco que se tem nos Estados Unidos, é muito diferente, né? Há muita diversidade, até mesmo o próprio candomblé no Brasil, falando de nações, né? A Amor traz para a gente aqui referências banto do candomblé de Angola, né? Desses povos, dessa determinada região de África, e eles se concentram em Minas, né? Os povos banto. O candomblé que eu sigo, que é a nação Queto, né? Essas primeiras pessoas escravizadas, elas são trazidas
ali para a Bahia, a concentração dos povos iorubás, né? Aí falando mais de Nigéria, Benin, se concentram inicialmente ali em Salvador, né? Regiões da Bahia, aí depois se espalham, né? E os povos Jeje, também, a gente tem os 3 candomblés no Brasil, né? As nações mais conhecidas e praticadas, que são o candomblé de Angola, o Jeje Nagô e o Queto. Hoje o mais popularizado e o mais flexível e o que tem mais adeptos é o candomblé de Queto, que é a nação que eu fui iniciada, né, que eu tenho mais propriedade para falar dela, né, que são religiões complexas, são fundamentos profundos, diversos, muito variados, né? São formas de cultuar muito diversas e diferentes também, né? Então, trazendo para o que eu tenho mais propriedade, né? E voltando lá na minha iniciação, eu me inicio no candomblé, né, nos fundamentos de Oxum, né, toda a ritualística, o que acontece também dentro de um terreiro. Eu acho que assim, isso é uma das questões, né, que a gente tem muitos segredos, muitos mistérios, dentro das ritualísticas ali sagradas, do que se passa dentro de um quarto de santo em processos iniciáticos, né? A gente tem juramentos, a gente passa por procedimentos que só uma pessoa que se seguir essa caminhada da iniciação, ela vai conhecer, né? E as pessoas que praticam com seriedade o candomblé, elas sabem disso e elas mantêm esse rigor e esse compromisso, essa seriedade, né? Com essa postura de guardar esses segredos de ritualística. Mas tudo que é possível e que é permitido, eu acho que mais que nunca é muito importante a gente compartilhar, a gente trazer, a gente falar, não é? Exatamente, a gente quebrar, não é? É uma forma da gente trazer conhecimento. Eu acho que porque foi falado de preconceito, né? Eu estou indo numa história e outra, mas está assim, porque eu lembro de um assunto. Eu acho muito importante, assim, a gente tratar dessas questões, das dificuldades, das intolerâncias, dos racismos, mas trazendo conhecimento, trazendo história, trazendo fundamento. Eu acho que muito disso existe por falta de conhecimento, né? A questão da demonização do orixá Exu, por exemplo, né? O preconceito de se ver ali numa esquina, numa estrada de terra, uma comida, uma oferenda, né? Assim, eu acho que muito é a falta de conhecimento do que significa aquilo, né? O preconceito, né? A intolerância quando se fala de sacralização, né? Então, assim, o que se entende sobre isso? Talvez Exu seja um tema dos mais polêmicos, assim, né? Quem é essa divindade quando se fala de orixá, né? E quando se fala de candomblé. O candomblé tem um rigor, trazendo um pouco também assim, de conceito, né? E fundamentos. A gente passa por procedimentos para chegar hoje no que até a minha apresentação, né? Como Ebome de Oxum. Não sei se aqui todos sabem o que significa ser Ebome. Ebome é um nível que se alcança, né, dentro do candomblé, isso falando inclusive das 3 nações. Né? Tem muitas ritualísticas comuns assim, para
para todas as nações de candomblé. Um ebome é uma pessoa que ela já passou pelos vários ciclos que são obrigatórios, né, dentro do candomblé, independente de gênero, de cor de pele, de condição econômica ou social. Dentro de terreiro não existe essa diferenciação. E a pessoa, esse tempo, ele passa a contar também para esse desenvolvimento, até para se chegar no receber seus direitos de sacerdócio, ele passa a contar a partir da sua iniciação. Então eu passei pelos fundamentos da minha iniciação. Um ano depois eu passei por um outro fundamento, a gente chama, é comum chamar de obrigação. Tomei minha obrigação de um ano. Aí você recolhe novamente, passa por fundamentos ali secretos, sagrados, dentro da liturgia. Depois você volta para um fundamento, uma obrigação de 3 anos. Tem nações, por exemplo, o Djed, ainda hoje tem uma ritualística de um procedimento de 5 anos, o Queto já não tem. Aí chega no 7, quando você passa por essa ritualística de recolher novamente. Tem casa que raspa a cabeça de novo. A maioria das casas não faz isso, a não ser que a pessoa não tome seus 7 anos na mesma casa onde ela iniciou. Aí é bem provável que ela vai de novo cair cabelo. Vocês todos devem já ter visto cenas de internet ou imagens de corpo pintadinho, a pessoa careca, né, uns fundamentos em cabeça. Isso tudo faz parte, e tudo que tem esses registros, né, fotografia, audiovisual hoje, são rituais permitidos, que são rituais abertos ao público. Tudo que é secreto é trabalhado ali dentro das camarinhas, roncó, como a gente chama os espaços reservados, né? Esse processo de 7 anos, a pessoa alcança o amadurecimento. Ela fecha um primeiro ciclo e ela se torna ebome. Um ebome, a tradução literal dessa palavra do Yorubá é irmão mais velho. É aquele que amadureceu e ele já pode ensinar, né? E um babalorixá, uma ialorixá são ebomes. Eles recebem esse título e cargo, mas o nível em hierarquia, assim, de fundamento, uma pessoa se tornou ebome, ela recebe seus direitos. Quem determina, por exemplo, se ela vai ser um babalorixá, uma ialorixá, isso, gente, falando dentro da minha nação, do meu conhecimento, tá? Que isso também varia, né? Quem determina é o próprio orixá. Quando eu passei pelo ritual dos 7 anos, Oxum manifestada em mim, e aí eu vou contradizer uma fala sua, que o orixá fala. Mas é assim, a gente aprende mesmo que orixá não fala, e quem fala por orixá é o erê, que é a energia de orixá manifestada ali no médium, manifestada em forma de criança, que é diferente dos meninos de Angola, um erê. Sim. Né? O menino de Angola, uma pessoa de terreiro de Umbanda, recebe numa festa de Cosme e Damião uma criança de Angola, uma energia, né, falangeira, que está conectada a um determinado orixá, mas não é a vibração da divindade. Oxum, Oxóssi, Ogum. A pessoa iniciada em orixá, ela já passou por ritualísticas que ela recebe ali uma partícula daquela divindade em seu corpo, dentro das ritualísticas ali guardadas, né? Secretas. A energia do erê, né? Essa energia infantil que é a manifestação de orixá, dessa pessoa iniciada, é diferente daquela aquele espírito
manifestado ali em forma de criança naquele médium da Umbanda, né? Mas então, voltando ao que é Cerebome. Então, essa ritualística, por exemplo, no meu caso, né? Falando do meu processo, Oxum não pediu que eu tivesse um caminho de ter a minha casa, o meu terreiro próprio, né? Mas recebi outros direitos que sacerdotes, sacerdotisas recebem, e posso fazer as coisas que um pai de santo, ou um babalorixá, ou uma ialorixá, ou uma mãe de santo podem fazer. Já está no tempo? Nossa, boa. Bom, então falando sobre Ebome é isso. Não vai dar para falar um tanto de outras coisas que eu achei que daria, me perdi completamente no tempo. Mas eu acho que assim, talvez, como eu disse, né, a gente está abrindo porta para quem sabe poder trazer temas, ou não sei se a gente vai abrir para pergunta ou fala também. Então, mais uma vez digo que é um prazer estar aqui, né, agradeço e que seja uma semente plantada, gente. Kimberly Kofaleko.